Fala guys, Eisenberg aqui. Hoje a gente vai falar do Classic Plus, né? E eu vou mostrar aqui o porquê que eu tenho quase certeza que ele vai ser anunciado no Classic, certo? Eu vou mostrar algumas evidências, algumas provas, né? De que ele está sendo há muito tempo já trabalhado, né? Já tem começado desde o ano passado, até antes, né? A começar a trabalhar nesse Classic Plus. E eu acho que ele já está sendo testado agora, certo? E a gente vai ter ele na BlizzCon já, algum beta, algo assim para testar lá na BlizzCon, né? E talvez, né? 1, 2, 3 meses depois a gente tem um lançamento. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do que é o Classic Plus, né? Para quem não sabe, o Classic Plus, a ideia é você, como se a gente nunca tivesse atravessado certo, o Portal Negro, como a gente nunca tivesse ido para o TBC. Então no caso a gente continua em Azeroth, né? Meio que para sempre em Azeroth, né? A ideia é não sair desse mundo de Azeroth. E aí a gente ter coisas novas adicionadas depois, né, de Naxxaramas, ou até antes, né, e tal. E várias modificações no jogo, né. Uma maneira que isso pode acontecer, eles podem colocar, né, para a Chrome, como se fosse uma timeline diferente. Pode usar a Chrome, né, que eles usaram lá no início, quando lançaram em 2019, usaram ela. Podem ser que eles usem para criar uma timeline diferente, né, que várias coisas foram diferentes. Talvez o portal foi destruído, né, o Dark Portal foi destruído. Talvez os heróis atravessaram o portal, mas a gente ficou para trás, que a gente não teve como atravessar, ou eles atravessaram o Thrall, né, Jaines, os heróis de Azeroth, né, que eles falam, atravessaram e o portal se fechou, algo assim, né? Então a ideia é que a gente fique em Azeroth, continue no Vanilla, com a essência do Vanilla, e a gente não passe, né, pro TBC e tal, não tenha montarias voadoras, nada disso, né? E aí eu teria algumas mudanças no jogo, né? A primeira mudança seria nas classes, porque a gente tem uma discrepância muito grande, né? A ideia não é homogeneizar as classes totalmente, né? A ideia é você fazer com que algumas specs, algumas especializações, né, que não eram usadas no Classic, tipo Balance Druid, Paladino Hatch, o Paladino Tanque também não era muito bom porque não tinha Taunt, né? Xamã só funcionava, basicamente as classes híbridas só funcionavam as especializações de curar, né? Mago Arcano também não funcionava, né? Várias specs, Sacerdote Shadow também não funcionava bem, né, e tal. Então pega essas classes, certo, e melhora, porque a discrepância dá pra você ver aqui no DPS, né, muito alta. A ideia não é fazer todo mundo dar o mesmo DPS, né? Claro que um guerreiro, um rogue, um mago, bruxa, essas classes que só são feitas para dar DPS, a ideia é que eles realmente batam mais do que as classes como druida, xamã, paladino, né, que são classes híbridas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Mas a ideia é que as classes funcionem, certo? Sejam divertidas de jogar. E até as próprias classes que já funcionavam, talvez eles melhorarem. Talvez alguma spec que não funcionava, tipo guerreiro, geralmente você só via Fury Prot tancando, né? E Fury DPS. O Arms não era muito bom e tal, puro para DPS, né? Então, pega essas classes, melhora, faz funcionar as specs e deixa as classes que já funcionavam, talvez mais divertidas de jogar, né? Como o Mage, ao invés de só spamar em Frostbolt ou Fireball, né? Só um spell, ele ter várias spells para usar, não muitas, né? Também a ideia não é colocar coisa demais para a rotação ficar muito complicada e as classes ficar super difícil, né? Mas melhorar uma habilidade ou outra. Por exemplo, o Druida Feral, ele tem aquela habilidade de covardice Cower, né? Ou é acovardar, não lembro em português, que você nunca apertou esse botão, nem no Classic, nem no TBC, nem no Ref, certo? É um botão inútil que você nunca usou. Então pega essa habilidade e transforma em alguma coisa interessante, né? A ideia é essa. E outras mudanças seria no mundo, porque como a gente vai ficar nesse mundo, né? A ideia é você terminar tudo que eles tinham começado lá no Classic, e eles não terminaram porque eles lançaram o TBC, a gente foi pra Outland, né, e tal, e meio que passou muito tempo esquecido esses dois mapas de Azeroth aqui, né? Ficou um pouco esquecido. Não totalmente, né? Mas maior parte dele. E aí você teria zonas novas, certo? A gente tem Mount Rajal, que nunca foi explorado, né? A gente tem Gilneas. Poderia, talvez, né? Quem sabe uma raça nova. Pode colocar Gilneas, nem colocar os Worgens. A gente tem Twilight Highlands, que veio no Cataclismo depois, né? Mas tá lá a zona, certo? Vocês podem utilizar. Gilead Isle tem algumas ilhas, certo, ali perto de Booty Bay, tem ilhas também perto de Tanaris, tem várias ilhas no jogo e na história do próprio jogo, né, no Warcraft 2, Warcraft 3, os jogos antigos, tem várias zonas que a gente sabe que existe, né,
mas não é utilizada no Classic, nem em algumas outras expansões mais pra frente, né? Northwind tem uma zona entre Stormwind e Ironforge, né? A cidade dos anões tem uma zona bem grande ali que você vê no mapa, mas você não consegue selecionar. Então, poderia utilizar essa zona. Caves of Time no Classic, ela tá lá, você consegue entrar fazendo alguns bugs, né, uns jumps e tal, mas não tem nada, então no Classic você poderia utilizar Caves of Time. Quel'Thalas também é uma zona, se você colocar talvez Blood Elves, né, ou High Elves, que a gente pode ter High Elves talvez para a Aliança, né, uma raça nova, a gente tem Quel'Thalas. O leste de Blasted Lands também a gente tem uma área ali atrás do portal que é tipo uma praia, certo? Que não foi utilizada, tá lá no Classic, certo? Mas não foi utilizada para nada. E é isso, de zona a gente tem várias, né? Vão ter mais, mas também a gente pode ter muitas raids novas, dungeons novos, né? Muito conteúdo que tem lá, tem a área lá, só que nunca foi utilizada. Karazhan é a primeira, porque veio no TBC depois, então a gente pode ter Karazhan pro level 60 no Classic. Com certeza teria, e tem Karazhan Crypt, a cripta de Karazhan também que veio no SOD. No SOD veio como dungeon, e aí a gente pode ter agora, né, como uma dungeon também pro Classic. Green Batol é uma zona que tá lá, você pode ir lá e ver, certo, o portão de Green Batol e tal. Veio no Kata depois como dungeon, se não me engano, né? Mas a gente não viu isso no Classic, ela tá lá. Scarlet Enclave a gente teve no SOD, né? Então eles poderiam reutilizar, só que modificar, né? Modificar os boss e tal, melhorar bastante, né? Talvez até o modelo dos boss, deixar mais polida a raid e talvez adicionar mecânicas, né? Melhorar um pouco. Zuaman, se a gente tiver aquela zona ali, né? Quel'Thalas, que era dos High Elves, Blood Elves, né? A gente pode ter o Zuaman, talvez até Zuaman como uma zona para a Horda, né? E aí ter a cidade dos High Elfos ali, que seria uma zona para a Aliança, né? E tal, não sei, seria uma ideia. Emerald Dream, a gente pode ter em Moonglade ou até em Rijal, né? A gente pode ter uma raid que a gente entre pro Sonho Esmeralda, né? Que é uma zona ali da série e tal, com dragões esmeraldas, tudo isso. A gente pode ter uma raid assim. Timbermal Hold também, a gente tem esse portão gigante lá em Ashara, que nunca foi aberto, nunca usou para nada, então a gente pode utilizar tanto para ser talvez uma dungeon ou até uma raid, né? Uma raid 10.000, algo assim. Então a gente tem até um outro lugar, certo? Em Ashara, tem um portal embaixo da água, que eu vi isso, eu não conhecia, mas eu descobri esses tempos. Tem um portal embaixo da água, que talvez eles poderiam fazer uma raid lá de Nagas, algo assim, né? Tem o Doom também, tem um portão lá de Doom em Tanaris. Tem até uma Team Quest que você vai em Udamana e tal, e no final dela te leva pro portão de Udum. E o Doom tem uma relação com os titãs, né? Tem uma história legal com o Udamana e tal. Então daria para eles continuarem nessa história, certo? E colocar essa raid ali que tinha alguma interação com os titãs e tal, né? Tem essa Isle of Dread, que é uma ilha ali que é pouco utilizada, é uma ilha bem grande, que não tem muita coisa lá, né? Tem, assim, a gente usa para ter uns mobs elites que você usa para quest do cetro, né, de Ankiraj e tal. Mas poderia utilizar ser uma área de como tem lá em Hinterland, certo? Poderia ser uma área de elites para você fazer quests ou até colocar uma dungeon nova lá, né? Seria bem interessante. E aí tem algumas outras mudanças que a gente não vou falar muito aqui, né, para não ficar muito longo, mas itemização, mudar bastante, né, a gente poderia mudar a profissão. Tem muitos itens de quest e de profissão que você faz uma quest muito longa ou você gasta muito material para craftar um item muito ruim, sabe? Ou até um item que você consegue um dungeon melhor, né, e tal, bem mais fácil. Então, melhorar a itemização e melhorar os itens de profissão é muito importante, certo? Pro level, enquanto você está levelando, né? PVP teria uma mudança, né? Provavelmente a maioria das pessoas não gosta muito do rank 14 como é, né? Mesmo com eles terem tirado ali a cadência que você tem, né, de rank e tal. Mas eles poderiam reformular o rank do PVP, né, e tal, e adicionar novos Battlegrounds, certo? Tem algumas ideias também de Arena 1x1, né? Porque a Arena 2x2, 3x3, e se for muito competitivo, é muito complicado de você balancear, né? Mas se você tiver uma arena meio que for fun, 1x1, né? E focar mais em Battlegrounds, talvez até rank de VG, né? Algo assim, vai ser bem interessante, porque aí você cria meio que um
um cenário competitivo, mas em que você foca naquela parte de grupos, né, e tal, que é o clássico, é mais focado ali em interações social, né, e tal. Reputação também melhorar, porque tem muita reputação que é bem ruim de você farmar e não dá nada de recompensas, né? Então, melhorar bastante essas reputações e criar várias reputações novas, eu acho que seria bem interessante. Além disso, qualidade de vida, que é bem importante, né? Várias coisas assim. Eu mesmo que jogo mais de druida, o druida feral tem muitas coisas que são horríveis, certo? Você não poder falar com NPCs em forma de... Tudo bem que isso pode até ser ok, né? Mas usar alguns itens, certo? Em forma de gato e tal. Várias qualidades de vida que você pode ter, né? As soulstones, né? Do Warlock. Todas essas coisas assim. Você pode ter o summon do... aquele baú que ele coloca, né? Aquele tumba que ele coloca summonando outros jogadores e tal, né? Então tem várias mudanças no jogo que podem acontecer, né? Mas o foco de hoje é falar o que a gente já sabe sobre o Classic Plus. E a gente vai falar de algumas coisas que meio que é confirmado 100% pela Blizzard, certo? Não vamos falar muito de especulação, só vou falar sobre um leak que é o mais próximo de uma verdade, certo? Mas vamos falar primeiro a primeira coisa que a gente viu sobre o Classic Plus lá no ano passado, certo? Eles fizeram essa survey, nessa pesquisa, falando sobre uma nova versão hipotética do World of Warcraft Classic, certo? Então, nessa parte que eles falam, vamos fazer umas perguntas sobre isso. E a gente tem várias perguntas, né? O que, é que vocês achariam de xamãs para aliança? UI de coleção, né? Pets, mounts, brinquedos, essas coisas. Você tem você apertar ali, acho que Shift P, né, e abre sua coleção. Coleções que vão para sua conta toda, né? Aqui, ó, duelo de arenas 1x1 e tal, novos modelos, eventos no jogo, melhorias nas profissões, batalhas de pet, novas habilidades de classes, né? Eles falam de várias coisas, ajustar talentos, né? Todas essas coisas, High Elves para aliança, zonas exploradas, até casa, eles pensaram também pro Classic, né, que eu não sou muito fã, mas que achievements, várias coisas, várias ideias, né. E assim, eu acho que não deveriam colocar coisas demais, mas primeiro, o ideal é que a base seja, você tenha umas mudanças interessantes, né, melhorar as classes, tudo isso, consertar todos esses probleminhas que tem no Classic e adicionar muito conteúdo. Eu acho que esse é o início, certo? Depois a gente pode pensar em raças novas, classes novas, né? Vários sistemas novos no jogo e tal. Mas dá pra você ver aqui, né, que é muita coisa que eles perguntaram, novas classes, até classes que você nunca viu no jogo, ou até classes que já vieram depois, né? Falam sobre mudanças da quantidade de pessoas nas raids, talvez 25, de 40 descer para 25, ou você ter a opção de 40, 20, 10, né, e tal. Transmog, várias coisas. Então essa foi a primeira coisa que a gente viu assim, né, no passado, da própria Blizzard comentando sobre uma nova versão do Classic. Seria, né, nossa ideia Classic Plus. E aí a gente teve o Seas of Discovery, certo? Que aí isso veio durante esse survey, né, que a gente tava, aquela pesquisa já tinha o Seas of Discovery, né? E desde o início eles já falaram que isso era um teste, certo? A Blizzard fazendo alguns testes. E o Agrand, né, que foi quem era o game producer, né, do Classic nessa época, que estava fazendo, ele que meio que era o chefão, né, do Seas of Discovery. Ele fez um post, certo? Mas, antes de falar nisso, ele fez um tweet, certo? Ele falou um tweet em que ele falou que depois do SOD, certo? Do Seas of Discovery, ele passou de produção de jogos para design de jogos. Ou seja, de produção ele foi para criação de jogos. Ele está criando coisas novas, né, agora. E como SOD, ele fez esse texto aqui, né? Depois que o SOD acabou, quando eles iam finalizar o SOD, ele fez esse texto aqui. E nesse texto, ele fala depois, certo? Que nesse parágrafo aqui, ele fala justamente sobre o futuro do SOD, né? O futuro do Classic, na verdade. Ele fala: o futuro da temporada de descoberta será um pouco doce e amargo, pois nós decidimos pausar com a temporada de descoberta. Foi nessa época que eles finalizaram não estavam criando mais conteúdo nenhum, né?
Process of Discovery, e começar a trabalhar no nosso próximo grande projeto no espaço de design do WoW original. Ou seja, ele confirmou lá em maio, esse post de maio de 2025, ele já confirmou que eles estão trabalhando num projeto grande, né? Major Project, ou seja, um projeto imenso no WoW original, ou seja, no Vanilla, né? Então, meio que isso, lá em 2025, para mim, isso já foi uma confirmação de que a gente vai ter o Classic Plus, certo? A gente não sabe como é que vai ser o Classic Plus, né? O que é que vai vir dele, mas que a gente vai ter 100%. Para mim, depois desse post aqui, já era confirmação. E a gente teve um calendário, certo? Que a Blizzard fez ali no final do ano, um postzinho dele com um book, né? Yearbook, um book anual, que ele fala na parte de Classic, tem sobre tudo, né? Sobre todos os servidores de Warcraft, né? Todos os tipos de jogo, sobre o Overwatch, Hearthstone e tudo. E nessa parte que eles falavam especificamente do clássico, ele fala ali que depois que eles fizeram Scarlet Enclave, né, eles estão agora cozinhando o futuro a longo termo do Classic WoW, né? Então é mais uma confirmação da própria Blizzard. Além disso, ele colocou esses maisinhos ali, né, que a galera entendeu como uma ideia de Classic Plus, né? Esses maisinhos, mas isso aí não é 100%, né? Pra gente falar. Mas você vê que eles estão confirmando ali que eles estão cozinhando o futuro a longo termo, né? Do Classic, do WoW Classic. E aí a gente teve depois esse State of Azeroth, que acho que foi esse ano, se não me engano, no início desse ano, né? Em que Holly, né? Que é acho que a cabeça ali do WoW, ela falou nesse vídeo aqui. I can say with confidence that all Classic players across the globe have a lot to look forward to. I'm really excited to announce that... I guess we'll save that for later. Então ainda para ver que ela meio que também, né, deu essa ideia aí de que vai vir uma coisa muito grande pro Classic. E para mim também isso é confirmação, porque a Blizzard sabe que tá todo mundo querendo esse Classic Plus, certo? Então eles sabem que se eles derem a entender que vai ter alguma coisa muito grande, todo mundo vai pensar no Classic Plus. Então se eles não entregam isso, eles vão, né, todo mundo vai ficar muito chateado com isso. Fica todo mundo muito puto se não tivesse Classic Plus. Então eles não dariam a entender, né, que vai ter algo muito grande no Classic se não fosse Classic Plus, né? Então acho que isso aí já confirma. E a gente teve também um data mine, né, que eles acharam que duas licenças Heroic e Epic License, que geralmente são esses pacotes que você compra, certo? De expansão, novas expansões do WoW, né? Um pacote heróico, pacote épico e tal. Sobre o World of Warcraft Camelot, que eles confirmaram que o patch desse World of Warcraft Camelot é esse 1.6, certo? 1.6.0 ali, 1.60 na verdade, né? O Classic foi 1.13, se eu não me engano, algo assim. O SOD foi 1.18, não lembro, algo assim, né? Então eles pulam desse 1.18 direto para 1.60. E 1.60 quer dizer que isso é no Vanilla, certo? Na primeira interação do jogo. Não é uma expansão, né? Então tá no patch 1.0 ali, e o 60 é o extra que vem. Então isso mesmo meio que confirma que o Warcraft Camelot é o nome que eles estão dando. Não é o nome oficial, né? Mas o nome que a Blizzard está dando para o Classic Plus. Eles trabalham, né, falando sobre o World of Warcraft Camelot. E eu vou falar sobre o primeiro leak aqui, né? O único leak que eu vou falar, que não é confirmado pela Blizzard, mas que foi meio que confirmado pela gente, né? Eu já vou falar o porquê. Nesse leak eles falam sobre esse Era Camelot ali, né? Que tá vindo ali no terceiro no Quarter 3, né? Então, Quarter 3 seria mais ou menos setembro, outubro, certo? Quarter 3. Então, a ideia é que ele viria mais ou menos ali depois da BlizzCon, né? BlizzCon vai ser dia 12, 13, se não me engano, de setembro. Então, talvez ele venha ali início de outubro, talvez meio de outubro, algo assim, né? Eu acho que não seria novembro. Mas esse post aqui, muita gente, não, isso não é só um leak, é mentira, provavelmente, né, e tal. Só que aí, depois de um tempo, algumas pessoas no Reddit, certo, descobriram que esse post, essa imagem, né, foi postado ano passado, certo?
27/3/2025. E aí as pessoas repostaram essa imagem depois que saiu essa confirmação, né, do Warcraft Camelot. Então nessa imagem aqui, ano passado já tinha esse nome Camelot. E esse ano agora eles meio que confirmaram que vai ter esse nome, né? Então meio que confirma essa imagem, né? Meio que confirma essa timeline. Só que como é uma imagem do ano passado, muita coisa pode ter mudado nessa timeline, né? Aqui diz que vai ter um RTS novo, né? Um jogo de RPG do Arthas e tal. Eu não sei isso. Muita coisa pode ter sido cancelado, também mudado, né? As datas e tal. Mas é um leak que, de todos os leaks que tivemos, todos os vazamentos que tivemos, esse é o único que tem base, né? Porque foi postado e quem postou, né, explica que a namorada dele, ela trabalhava como na parte social da Blizzard, né? E foi demitido e ela ainda teve acesso a esse e-mail e tal. E ele achou e divulgou, né? Fica aí pra você entender se achar se isso é verdade ou não, né? Mas eu trouxe porque esse é o único vazamento que realmente tem algo por trás, né? Então é isso. Essas são as evidências, né? Que meio a gente vai ter, provavelmente vai ter o Classic Plus na BlizzCon em 2026, o anúncio. E eu acho que bem provável que a gente veja esse ano ainda, talvez outubro, novembro, né? Não sei. Eu acho que provavelmente vai vir antes de novembro, se eles forem lançar esse ano ainda, por conta do GTA 6 que vai lançar, né, no final de novembro, e a Blizzard tenta sempre lançar as coisas antes de algum jogo muito grande. Então é isso, guys. Espero que tenha curtido esse estilo de vídeo, né? Eu não assistido. Até a próxima.